everyone, and welcome to I Speak Portuguese podcast. In this episode, we have a new way of structuring the whole episode. We have more like a conversation. Instead of just talking about specific topic, we're going to do a mix of a friendly way of holding a conversation in Brazilian Portuguese. I have a very special guest today. And then we're going directly to focus on one topic so you can also increase your vocabulary during this episode. Olá, oi Sabrina, tudo bem? Oi Bruno, bom dia ou boa tarde. Para mim é bom dia, são 9h27 da manhã, eu estou em Lima, Peru. Está mais ou menos quantos graus? Está frio em Lima agora. Uau. Está 19 graus em Lima. Agora está um pouco nublado o clima. Como que está aí em Brasília, Sabrina? Bom, aqui em Brasília são 11h30, 11h32, para ser mais exata. E o clima aqui está quente, como sempre é. Então, 29 graus agora, Celsius. 29 graus. Perfeito. Tá Nós quente. estamos no verão? Não, ainda não. Acho que nós estamos na primavera. Aqui. No Brasil, às vezes é difícil você diferenciar primavera de verão, de inverno. No Peru, diria que é um pouco mais fácil. E em Lima, é um pouco mais fácil de diferenciar o inverno do verão, porque o calor começa fim de ano, dezembro, janeiro, que é o verão no Brasil também, no mesmo período. Aqui em Brasília que é um pouco diferente, que acaba sendo quente o ano todo. Então, a gente só nota que é época de chuva durante o verão, então é a época que chove por aqui. E são mais ou menos 11h30 para você, Sabrina, da manhã. O que você já fez hoje, por exemplo? Você acordou que horas e o que você foi fazendo até agora? Bom, como hoje é domingo, eu acordei mais tarde. Então, eu acordei, tomei um café que foi feito pelo Matheus. Tomei banho, escutei música e tô aqui. Foi basicamente isso. E quem é Matheus? Matheus é o meu marido. Interessante. Então, seu marido te fez café, um banho, escutando música, compras. Não fez compras hoje? Compramos. Nós compramos o presente para minha sogra, mãe dele, de aniversário. Olha só. Pode revelar qual foi o presente? Não, posso sim. A gente comprou um chinelo para ela, que deve estar chegando em uma semana. Perfeito, muito bom, muito bom. Para mim são 9h30 da manhã, eu basicamente fiz 3 coisas. Eu acordei às 6h30, fui no mercado fazer as compras para a semana. Então, sabe o carrinho de mercado cheio, onde você compra arroz, carne, leite, proteína, tudo? Porque eu acabei de me mudar para esse apartamento, então basicamente não tinha nada na casa, a gente teve que comprar tudo. E depois disso, eu tomei um café com um sanduíche e aqui estamos gravando esse podcast. No sul do Brasil, a gente tem uma palavra para isso que tu disse que fez. A gente chama de rancho. Calma. O que é rancho? A compra do mês, da semana, é quando você compra coisas para um período maior. Então, é um planejamento mais longo. Isso no Rio Grande do Sul, você chama de rancho? Sim. E como seria uma frase usando essa expressão, por exemplo? Uma frase seria, por exemplo, eu preciso fazer o rancho. Ou eu preciso fazer as compras do mês. Preciso fazer muitas compras.
Eu nunca escutei essa expressão e você que está ouvindo esse podcast provavelmente vai ter Também esse não. sentimento. Porque os brasileiros, às vezes, Não não usam. conhecem as próprias expressões. E é normal. E planos, Sabrina? Planos para o restante do dia? Bom, depois que eu sair daqui, eu vou fazer o almoço. Um pouco mais tarde, como é domingo, tá tranquilo. Eu planejo fazer um pad thai, que é um prato típico da culinária tailandesa, que é uma massa, como se fosse uma yakisoba. Eu acho que tu já experimentou. Então, depois de almoçar, nós vamos visitar os pais do Matheus, levar os nossos gatos para passear lá, gastar energia e talvez trabalhar um pouquinho ainda no final do dia. Entendi. Tá, então um plano mais tranquilo, mais relaxado para esse domingo. Sim, bem tranquilo. E você? Ou e tu? O que vai fazer por aí? E você? Interessante falar sobre essa diferença de você e tu, porque em Brasília é muito mais comum, no Brasil em geral, usar o você. Mas no sul do Brasil, Sabrina, o que é que vocês usam? E por quê? Tu. A gente usa tu ao invés de você. Provavelmente por influência também dos países como Uruguai e Argentina, que também usam, né? E dos portugueses. É uma cultura que a gente manteve no sul do Brasil, mas que não se usa no resto do Brasil. Eu acho que um estado do norte usa, mas em alguns lugares o tu é até considerado rude, mal educado, né? Mas é o nosso jeito de falar, não é a intenção. Então, se você tem dúvidas entre qual dos dois usar, eu digo, usa o você para estar seguro. E quando você tiver avançado, se a sua família ou se namorado, namorada é do sul do Brasil, pouco a pouco você vai aprendendo a usar o tu também, que tem suas peculiaridades e formas de usar, que eu, por exemplo, e a maioria dos brasileiros não sente tanta confiança para usar a todo momento. Com certeza. Para quem está aprendendo português, eu acho que só precisa entender, saber o que é. Não precisa usar. O você, ele serve até melhor. E você tinha me perguntado meus planos. Então, o que eu vou fazer hoje? Nós vamos terminar esse podcast. Eu vou almoçar com a família da minha namorada, que é peruana. Então, por isso eu estou em Lima. A gente vai almoçar pollo à la brasa, que é basicamente frango assado, mas no estilo peruano, com batata frita, salada. No Peru, existe um refrigerante amarelo, como Coca-Cola, mas versão amarelo. E é muito doce. O que você achou desse refrigerante, Sabrina? Muito doce. Doce demais. Esse é Inca Kola. Inca Kola. Ele tem um gosto de literalmente doce, como o pirulito, mas zero açúcar. Então, incrivelmente, o zero açúcar é mais doce do que o normal, né? Normalmente é assim. A Coca também é assim, então, ok. Mas vocês no Peru, porque você é brasileiro, no Peru tem uma bebida muito boa, que é a... Ai, meu Deus, esqueci. Feita de chicha morada. Que é feita de quê? Eu acho que é de grão de milho, não é? É de milho. Um milho roxo. Roxo. Milho que não existe no Brasil, né? Maravilhosa. Falando, esse é um dos tópicos também que vai ser tópico desse vídeo, desse podcast.
então a gente já vai entrar nesse tópico daqui a pouco, mas aqui, não sei se você foi no mercado, Sabrina, mas quando você vai no mercado, tem 4, 5, várias opções de batata. Sim. Então, não sei qual batata é a comum no Brasil, né? Porque tem a amarela, a branca, a roxa, de todos os tipos. E, enfim, eu comprei uma batata ali para colocar no frango cozido. Não sei exatamente se é a que se usa no Brasil, vamos descobrir. E isso se conecta diretamente com o assunto que nós vamos falar hoje, Sabrina. Então, você não sabe, eles não sabem, talvez eles sabem pelo título do podcast. Hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre viagens. Tópico bom. Começando por esse mapa, Sabrina, que você tem atrás de você. Aqui, é o mapa do Brasil, dos estados do Brasil, que não tem como brasileira ignorar um mapa tão bonito e um país tão extenso, tão grande. Perfeito. Então, agora eu vou te fazer algumas perguntas relacionadas à viagem. Vamos ver quais são suas respostas. Algumas eu já sei, algumas eu não sei. Vamos ver o que acontece. Então, começando falando de Brasil. Qual lugar no Brasil você visitou que você mais gostou? A viagem do Brasil... eu acho que foi para Bonito, no Mato Grosso. É Mato Grosso do Sul. O nome já diz muito sobre o lugar, né? É um lugar maravilhoso. Ele fica na região do Pantanal. Então, tem muita natureza, muito verde. E os rios, eles são com água... São rios, mas são águas extremamente claras. São águas cristalinas, por causa da composição geológica do lugar, das pedras, né? Mas é uma viagem que vale a pena fazer. Eu faria de novo, com certeza. Você já foi para lá? Não fui para Bonito, está na lista de lugares para visitar. Para mim, o lugar... Eu sou mais tradicional, eu sou mais turista tradicional. Um lugar que alguns brasileiros amam, outros mais ou menos, mas para mim é um dos melhores lugares que eu já fui do mundo inteiro. Continua sendo o Rio de Janeiro. Já sei. Tem motivos. No Rio de Janeiro, para você que gosta de museus, tem várias opções. Então eu posso ir no museu de manhã, ver arte. Cansei de ver arte, eu saio do museu, eu vou para a praia, vou para Ipanema. Então, como camarão, comida tradicional brasileira, uma caipirinha. Muito sol, cansei da praia, eu volto pro hotel, tomo banho, vou em um bar e eu vou encontrar pessoas de várias partes do Brasil e do mundo no bar. Então, se você está começando no português, você vai encontrar outros turistas também, que eu não sei se é algo bom, mas você vai encontrar outros turistas. E se você gosta de festa, você vai ter festa todos os dias no Rio de Janeiro. Segunda-feira. Tem uma festa que só acontece segunda. Então, se você quer ir nessa festa, é só segunda. Então é para alguém que está viajando. Um trabalhador local não vai nessa festa. Então... Sim. Não sabia disso. Seria minha opção. E é samba. Então é samba de segunda-feira. Ok. Faz sentido, né? No Rio é sempre bom um sambinha. Eu, particularmente, não me julguem. Eu não sou tão fã de samba. Julguem a Sabrina. Não julguem. Na verdade, eu acho que eu gosto mais do samba raiz. Assim, esse eu acho mais legal. Mas samba, no geral, mais popular, eu não sou tão fã. Então, já passei pelo Rio, mas nunca fiquei muito tempo por lá. Assim, não aproveitei do jeito que tu fala do Rio de Janeiro. Sim. Então, Rio de Janeiro, eu diria para você... Se você está indo para o Brasil pela primeira vez, é o lugar que você precisa conhecer, porque é impossível ser mais brasileiro do que o Rio de Janeiro. Com praia, calor, pessoas.
A Caos. combinação. Caos. É o resumo do Brasil, Aham. mais ou menos, é o Rio de Janeiro. E, ok, então primeira pergunta, melhor lugar para você, bonito, que é mais natureza. Para mim, Rio. Quando a gente fala de viagem internacional, qual país você acha que tem coisas que você não viu no Brasil? Tem vários. Tem vários. Mas eu acho que o mais diferente, assim, que eu tenho experiência de ter visitado foi a Tailândia, na Ásia, porque a cultura é muito diferente, a comida é muito diferente, a religião é diferente. Então, eu confesso que eu fiquei muito impressionada e fascinada pela cultura tailandesa. Mas na Europa também tem coisas que nós não temos aqui, então... Mas na minha experiência, a Tailândia, com certeza. E é mais comida diferente? O estilo de comida é diferente, mas roupas, crenças, caminhar na rua é muito diferente. Então, é tudo. É um pouco de tudo. Claro, tem muito turista, então você vai encontrar americanos, britânicos, muitos brasileiros também, especialmente agora que está ficando um pouco mais popular, Tailândia, Filipinas, mas eu não sei explicar o porquê. É muito diferente. Entendi. As praias, você acha que... Qual a diferença entre a praia que você viu na Tailândia para a praia do Brasil, por exemplo? Maiores diferenças? Bom, entre o Rio e a Tailândia, a temperatura. As praias na Tailândia são mais quentes, como as do Nordeste, aqui no Brasil. Mas tem uma característica que ela faz ser muito, muito diferente também, que é as praias, elas normalmente são cercadas por montanhas, por montanhas de pedra, com muita vegetação. Então, aqui as praias, elas são mais limpas. Nós temos areia, tem uma calçada, ou calçadão, para caminhar. E lá, as praias, elas são no meio do nada. Essa é uma expressão, né? No meio do nada. Então, são só as praias, o mar aberto e paredões ou paredes com verde, vegetação. Entendi. Então as praias são mais isoladas. Não é como eu tô no meu hotel, eu desço do hotel, tô na praia. Até tem lugares mais próximos, mas aí você vai ter que ficar provavelmente num resort. É um pouco mais restrito o acesso. Mas tem como. Entendi. E as pessoas, em geral? O que você achou de diferença para os brasileiros? Mais amigáveis? Igual de amigável? Depende? Eu acho que normalmente é bem parecido, assim. Os brasileiros são muito receptivos. A gente adora gringo, a gente adora estrangeiro. Então, não só de fora do Brasil, mas do Brasil também. Culturas diferentes, né? Lá, eles também são super simpáticos, super amigáveis, mas tem um detalhe, tem um porém. Existe a barreira da língua. Nem todo tailandês fala inglês. Então, é mais difícil de conversar. Mas eles demonstram a simpatia por gestos, a forma de se comportar. Então, muito parecido. Entendi. E o clima? Clima, suponho que é parecido também. É parecido. É quente, dependendo da época, é úmido, mas é um clima bom para uma praia, para pegar uma praia. Muito bom. E na minha experiência, eu vi a coisa mais diferente do Brasil esse fim de semana.
2 dias atrás. Aqui no Peru, fazendo uma viagem de carro, eu aluguei um carro com a família da minha namorada e a gente foi para o sul de Lima. Lima é a capital do Peru. A gente dirigiu para o sul por 3, 4 horas e eu não tinha em mente que Peru tem muito deserto. Então você sai de Lima, passou 40 minutos de Lima saindo, você começa a ver tudo deserto. Eu me senti em Mad Max, o filme apocalíptico que não tem nada, só areia. Eu tenho fotos, eu vou colocar algumas fotos e vídeos aqui, que são areia dos dois lados e a rodovia no meio. Mas não tem nada. Então, minha maior experiência foi... Nada. Não tem cactos, você não vê uma plantinha verde, você não vê... Perto de Huacatina, que é esse oásis, um pouco antes de lá, não é exatamente um oásis, é só deserto. E tem algumas cidades no meio, mas para eles, para minha namorada e a família dela, era normal. É o que eles estão acostumados a ver no ônibus. Então eles estavam mais um dia viajando. Eu estava... Uau, esse lugar é diferente. Talvez a melhor viagem que eu fiz no Peru foi essa, melhor que Machu Picchu. Para mim, brasileiro, muito diferente. Eu ia dizer, melhor que Machu Picchu, olha, não fui, é um sonho, mas vamos saber, é uma informação importante. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. De Lima, para esse lugar que você fez no sul de Lima, a viagem, você viu diferença cultural? Ou cultural, eu digo, de comida, das pessoas, no geral? Existe uma diferença econômica muito grande, socioeconômica muito grande entre Lima e 1 hora, 2 horas, uma cidade pequena. Porque questão de asfalto, de as paredes terem a finalização, não ser somente o tijolo, mas você ter a finalização das casas bem construídas, universidades. E eu perguntando isso durante toda a viagem, e eu pensando, essa pessoa mora aqui nesse lugar super isolado, se ela quer ser médica, engenheiro, como que ela vai fazer? Porque não tem universidade. Então, a maior diferença eu diria que é essa, que é socioeconômica e de oportunidades. Por isso, no Peru, a maioria das pessoas, quando terminam os estudos e querem mais oportunidades, precisam necessariamente ir para Lima para oportunidades de trabalho ou de faculdade. Até por isso que, se eu não me engano, tem mais pessoas em Lima do que todo o restante do Peru junto. Uau! É muito. Então, é tipo São Paulo. Sim. Mas isso a gente vê aqui no Brasil também, nas grandes cidades, né? Que tem mais oportunidade. Sim, isso acaba sendo a realidade da maioria das cidades, estados da América Latina, provavelmente. A capital tem um maior desenvolvimento, as outras mais ou menos, mas a comida também me chamou a atenção. Frutos do mar. O preço muito barato. A gente comprou 1 quilo de camarão fresco, era 40 soles. Isso em reais ou em dólares? Soles. Em reais deve ser uns 60 reais. 60 reais. Dólares, uns 12 dólares. Barato. 1 quilo. Um quilo de camarão é muita coisa. A gente comprou meio quilo e já era muito. Era uma bolsa gigante de camarão por 12 dólares. Tem praia por perto? Porque você disse que estava no deserto. Tem praia. E o que me chamou a atenção do clima é que ele é seco de deserto e úmido pelo mar. Então é os dois ao mesmo tempo. Paracas é a cidade e lá você entra em uma reserva nacional do Peru e você tem as montanhas de deserto, de areia, com algumas praias lá. Então, sim, tem mar, tem praia. Que
muito legal. Uma visão muito nova que eu não tinha do Peru. Porque a minha passagem no Peru foi só em Lima e só na região turística. Então, foi uma passagem muito rápida, foi um final de semana um pouquinho mais longo, né? Mas não fazia ideia do resto do Peru. E agora, falando sobre algo um pouquinho diferente, que talvez não é tão bom assim, mas é uma palavra interessante. Perrengue. Se você não sabe o que é perrengue, a Sabrina vai ter a oportunidade agora de explicar para você o que é perrengue, Sabrina. Tu quer que eu explique perrengue com exemplo? Ou tentar definir a palavra? Primeiro exemplo, vamos lá, me dá uma história de um perrengue e a audiência tenta entender o que significa. Bom, vamos lá. Perrengue, eu passei numa viagem para um lugar chamado Cabo Polônio, no Uruguai, que é uma reserva dentro de um parque no Uruguai. Então, a gente tem que ir de caminhão, um transporte específico, que no Brasil a gente chama de pau de arara. Isso também é totalmente novo, uma palavra, pau de arara. E então a gente só consegue entrar e sair desse lugar nos horários que tem o transporte. A gente não consegue ir com o nosso próprio carro. E não tem luz elétrica, então não tem ar-condicionado, não tem chuveiro quente, mas ok, tudo bem, a gente foi passar um dia, porque o lado bom de não ter eletricidade, de não ter luz, é porque o céu fica mais estrelado de noite. Então, o nosso objetivo era ir fazer uma viagem para contemplar, para observar o céu. Só que não ter luz elétrica significa também que você não tem o que fazer com mosquito. Mosquito, muriçoca, tem vários nomes. Então, nós passamos a madrugada toda sem dormir, porque não tinha como dormir, a gente não conseguia. Então, a gente estava sendo carregado pelos mosquitos. Até que, em algum momento, às 3 da manhã, 3h30 da manhã, eu notei que meu marido também estava acordado. E a gente vamos levantar? Vamos ir assistir o nascer do sol. A gente acordou 4 da manhã, foi dar uma volta na praia e esperar o nascer do sol às 6 da manhã. Ou seja, a madrugada inteira acordado, porque não dava para dormir. Então, isso é um perrengue, é passar por uma situação desconfortável, que não tem o que fazer. A gente, nesse caso, tinha que esperar amanhecer para poder sair do lugar. Então, foi uma relação de amor e de ódio. Foi muito bonito, mas foi traumatizante. Então, basicamente, perrengue é uma situação, é um problema desconfortável durante... Normalmente as pessoas falam durante a viagem, né? Um perrengue chique. É o perrengue chique. Perrengue chique. Problem. É o perrengue chique que você pode ter enquanto você está viajando e fazendo aventuras por aí. E falando mais sobre viagem, quais são as 3 coisas que você sempre compra em um país diferente para levar para sua casa? Bom, vamos lá. Tempero. Adoro temperos do lugar. Chá ou café. Mas eu normalmente escolho chá e um copo de shot, de drink, que é o que a gente traz como lembrança, como memória da viagem. Porque o tempero e o chá nós consumimos, a gente, né, eles acabam, e o copinho de shot não. Então, cada país a gente tem um copo de shot. Você faz isso também? O café... Eu tenho uma história engraçada. Eu comecei a colecionar copos do Starbucks de cada lugar que eu visitava
Só que eu reparei que todos os copos eram iguais. E Não faz diferença. não faz diferença. Eu comecei a escrever a origem de cada copo. Ah, tá, esse é Rio de Janeiro. Esse é a Argentina. Eu escrevia no copo. Só que começava a apagar também a tinta do copo. E todos os copos eram iguais. Então eu tive que mudar o item de colecionar das viagens. Então algumas viagens que eu fiz, eu perdi meu item de coleção. E atualmente eu foco mais em café. Café da Colômbia, da Espanha, do Peru, do Brasil. Porque café sempre tem um aroma diferente em cada lugar. Copos. Eu aprendi com você, na verdade, o copo de shot é uma boa ideia, melhor do que a do copo de café, para colecionar. E chaveiros. Chaveiro não é algo que eu uso, mas você tem uma coleção de chaveiros, é mais fácil diferenciar a origem do que simplesmente um copo que é igual para todo lugar. E o chaveiro, ele também é pequeno, então é fácil de trazer na mala. O chaveiro não quebra, normalmente não quebra, e é fácil de guardar. Eu tenho uma pergunta polêmica. Qual é o pior tipo de presente que você pode receber de um amigo que viajou? Eita! Essa, por favor, amigos, não escutem isso, os que já me deram. Mas eu acho que lembranças como coisas que a gente não usa não é mais tão comum, mas ainda tem esses pratinhos que são uns pratinhos que vêm em um suporte decoração, um prato decorativo. Então, eu acho que isso eu evito comprar e não gosto muito de ganhar, porque eu aprendi que não é legal a gente decorar a casa dos outros. Boa ideia, bom, bem pensado. E uma vez eu ganhei um cinzeiro. Tu não fuma? Outra vez eu ganhei um porta-joias. Eu não vou perguntar de quem para não comprometer, mas... Não vamos comprometer as pessoas, mas... Acho que a questão é algo que a pessoa use. Sim. Ou algo pequeno que não influencie na casa, por exemplo. Comida nunca falha. Chocolate. Chocolate não tem erro. É o melhor. Ou chá, para quem gosta, né? Então, para vocês, quando vocês visitarem a gente no Brasil, tem alunos, por exemplo, que me trouxeram um molho como que é Scott? Whisky da Europa. Então, coisas local do seu país, quando vocês vierem visitar a gente, por favor, isso é útil. E não cinzeiro, coisas que não são tão boas assim. A gente vai chegando nos últimos minutos, Sabrina, desse podcast aqui falando sobre viagens. O que você teria para dizer para, não sei, um americano ou um europeu que quer visitar o Brasil, está começando a estudar português, está tendo algumas dificuldades? O que você diria para motivar esse aluno? No começo o português é difícil, mas vale a pena. Vale a pena aprender português, vale a pena vir para o Brasil. É um país muito rico, mesmo se o português não for muito bom, a gente adora, a gente é super receptivo, então a gente vai ter paciência para ensinar, para falar, para ajudar. Então pode vir para o Brasil, que vale a pena. Perfeito. E você tem uma frase aí atrás? O que essa frase diz? Vai. E se der medo, vai com medo mesmo. É isso. Então venha para o Brasil com medo, comece a estudar português, vai dar medo nas primeiras interações, é normal, é um idioma diferente, mas você tem sorte, que o brasileiro é muito amigável com o estrangeiro. Então, se você falar obrigado, bom dia, o brasileiro vai ficar feliz. Muito feliz. Uau!
Que português maravilhoso. So, this is the end of the episode. Let us know if you want more episodes like this, more like a conversation, so you can really improve your listening and vocabulary in Brazilian Portuguese.